Agora passamos à parte institucional. Vamos tentar aqui, como bem desafiou o pastor Reinaldo, falar do Lar Batista, ao mesmo tempo usando alguns exemplos e também ser agraciados com a palavra de Deus. Eu acho que é um desafio pensar no Lar Batista, pensar naquilo que a gente opera no dia a dia e tentar entender como que a igreja se torna parte desse processo diante da situação que a gente enxerga no mundo, né? O serviço de acolhimento, ele vem ao longo dos anos mudando suas características. A gente viu aí uma instituição, como disse o pastor Reinaldo, sólida, com quase 85 anos, completa em dia 17 de janeiro, 85 anos, presente em 7 cidades. A gente hoje administra, junto com a gestão pública, porque se trata de uma política pública, 5 creches, sistema de educação, na Secretaria de Educação, 3 na Zona Norte, 2 na Zona Sul. 2 contraturno escolar, que a gente chama de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Ou seja, embora seja aquele momento em que a criança e o adolescente ali saem da escola e vão para ficar numa unidade do Lar Batista, desenvolvendo atividades culturais, esportivas, ao mesmo tempo não é um serviço que eles estão indo lá para fazer desenho e pintura. É um serviço que a assistência social chama de proteção básica. É a primeira porta. Então, não é incomum você estar ali naquele serviço de lazer, de esporte, de cultura. Não é tanto educacional, é mais para você ter um convívio mesmo. E chega uma menina e fala: tia, eu não quero voltar para casa. Ou seja, o radar dessa funcionária, dessa colega, tem que estar: opa, tem alguma coisa errada aqui, vem aqui, me conta o que é. Aí você descobre que ela está sendo abusada pelo namorado da mãe. Então, ele é um serviço de proteção, eu chamo de perfusão comunitária, embora você está atendendo a criança ali, de segunda a sexta, naquilo que é o seu contraturno escolar. Então, ele toma café, almoça com a gente, depois vai para a escola, ou ele vai para a escola e depois vai lá almoçar, tomar o lanche da tarde, depois ir para a casa dele. A gente vai entender como é que aquela família funciona, quais são as demandas, e tentar trabalhar naquilo que é uma ausência do Estado, do serviço público, tentando criar um suporte, né? Cada vez mais o Estado tem sido delimitado naquilo que é a sua função, ou bem limitado, para falar melhor dessa forma, e a gente vem tentando complementar esse serviço. E agora com o Recanto Bernardo, que é um ILPI, Instituição de Longa Permanência de Idosos, vinculada à Prefeitura de Mogi das Cruzes. Então, às vezes aquele idoso mora sozinho, ou a família não tem condição de dar o suporte que precisaria dar, e ele vai ficar conosco. Então, ali também é um resgate de vida. E aí eu gostaria de falar um pouco daquilo que eu acredito que seja o Lar Batista, que é uma centelha de esperança, né? Centelha é aquele brilho, é aquela faísca que mostra que a chama ainda não apagou, né? É aquela luzinha lá no final do túnel, que está muito longe ainda, mas você, ao se aproximar, ela aumenta, amplia, e você consegue ter ali o seu acesso. A gente separou aqui um texto bíblico, que é Jó, capítulo 14, 7 a 9, que eu vou ler, que está ali, que está mais fácil para mim. Para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e se o seu tronco morrer no chão, ainda assim, com o cheiro, com o mínimo de água, ela vem a brotar, né? E seus ramos, eles
eles nascem novamente, né? Como se fosse uma muda plantada. E a gente canta essa música, né? Com a Batista da Lagoinha, né? O cheiro das águas brotará, né? Ainda que o galho ali esteja morto, pode vir a florescer. Só que eu não vou deixar passar desapercebido, sobretudo porque o Lucas, que foi membro dessa igreja, pode estar assistindo, ele escreveu um livro de Jó. Eu não vou deixar desapercebido que o texto de Jó, na verdade, não fala de esperança. Ao continuar o texto, no verso 10, Jó diz assim: mas para o homem morre, e morto ele permanece. Ele dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água desaparece no mar, e o leito do rio perde as águas e seca, assim é o homem. Ele se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Então Jó, diante da sua luta aí, né, ele chega a citar, né, tem o verso 14, que ele fala assim, quando um homem morre, acaso ele voltará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei até a minha dispensa, ou até a minha libertação. O que ele está dizendo? Eu trabalho para um dia poder morrer em paz. Eu não vivo, eu existo. Eu estou aqui. Então, se você acha que o Jó está dizendo o seguinte, existe esperança para uma árvore velha e queimada, mas para você não. Você achou que eu ia te animar e falar de esperança? Achou errado. Né? Preciso parar de usar essas referências no púlpito. Achou errado. O que já está dizendo aqui não existe esperança para o homem. Por isso que a mensagem de Jó é uma mensagem delicada. Né? Ele não está animando ninguém, ele está dizendo, olha, uma árvore pode ter esperança, mas eu não tenho. Minha vida acaba aqui. E quando uma criança chega num serviço de acolhimento, ou quando ela chega lá no Lar Batista, é exatamente o que ela sente. Está vendo essa planta aí? Essa árvorezinha que nasceu? Ela vale mais do que eu. Ela é melhor do que eu. Quando eu falo serviço de acolhimento, só para você entender, né? Eu falei desses serviços do lar, mas o lar ele tem 14 serviços de acolhimento. Serviço de acolhimento é o nome mais novo que está na moda, né? Porque essas coisas mudam o nome, mas o serviço é a mesma coisa que os antigos orfanatos. Então, antigamente a gente chamava de orfanato, depois começaram a chamar de abrigo, né? Até porque a imensa maioria dos que estão lá não são órfãos, tem pai, tem mãe. A grande questão é que boa parte dos abusos acontecem exatamente dentro de casa. A violência acontece, como a gente já viu aqui, como a gente já falou em outubro, né, no mês da criança, ela acontece dentro de casa. Então, quando a gente vai falar do serviço de acolhimento, essa criança que chega lá, ela chega muitas vezes com um sentimento de revolta, de desorientação. A gente chama aí, os psicólogos também, né? É uma desorganização emocional. Ela não entende bem o que é bom, o que é mal, ou como diz lá a Bíblia no texto de Jonas, ela não difere a mão esquerda da direita. Ela vem de uma realidade e você precisa implantar outra realidade dentro dela. Pô, isso é difícil. Às vezes a gente chega de uma criança dessa e havia uma criança em uma unidade nossa dando muito trabalho e eu estava numa reunião e a mãe social liga lá e fala, olha, por favor, pega esse menino aqui porque eu não estou conseguindo fazer nada na casa,
está atrapalhando demais, né? Desorganiza os outros. E aí, no momento posterior, eu perguntei, o que esse menino tem? Ele tem algum transtorno? Ele não foi laudado? É um autismo? É alguma síndrome? Ela falou, não. É sofrimento emocional. Você quer saber o que é sofrimento emocional? Você lembra lá quando você está em luto, ou você perdeu alguém, ou tem alguém que está ali numa situação muito difícil, e você, já cansado de chorar, liga a TV para se distrair, mas não consegue prestar atenção em nada? Você fica mudando de canal? É o que esse menino sente. Passa um do lado dele, ele não consegue ver felicidade, ele dá um tapa, ele derruba. Ele vê alguém brincando com um brinquedo inteiro, ele fala, quebra, porque se eu não estou feliz, por que você está feliz? Aí a gente vai investigar, o que está acontecendo com esse menino? Mas por que ele está assim? Ele está ali, ele tem uma irmã mais velha, um irmão, não tem pai, a mãe é dependente química e está perdendo a luta contra a droga. Ela prefere ficar na rua usando crack do que cuidando dos filhos. A menina de 11 para 12 anos diz assim, escuta, você quer que a gente leve você para ver sua mãe? Aí ela fala, tio, não adianta você levar a gente para ir ver minha mãe, se ela não quer vir aqui ver a gente. Não adianta você levar a gente lá, se ela não quer melhorar. Aí você fala, caramba, mano. Isso é a maturidade de uma menina de 12 anos. De entender como que é um processo de dependência química e dizer, se ele não se esforçar para se libertar, a gente vai lá visitar, mas e daí? Então esse menino passa por isso, e eu não quero ser meio presunçoso de dizer que existem passos que a gente pode dar e resolver a situação dessas crianças, mas só por uma questão didática aqui, eu acho que a gente vai falar um pouco de 3 ou 4 passos que a gente faz quando essa criança chega, né? Para tentar lidar com essas situações. Mas, volto a dizer, uma questão didática, porque a vida você não consegue resolver em 4 passos, né? Não é lendo um livro, 7 segredos para ser feliz, que você vai ser feliz. Não é lendo uma receita de 10 segredos de sucesso que você vai ter sucesso. Então, aqui é só uma forma didática. A gente chama o serviço de acolhimento porque a sua primeira missão é acolher. Quem fez a missão do lar, eu não sei se de forma consciente ou inconsciente, que é acolher, educar, capacitar e cuidar de crianças e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade, biopsicossocial e espiritual, propiciando condições para que vivam em família e na sociedade. Primeiro verbo da missão é acolher. Não sei se por coincidência, o primeiro direito assegurado em lei no Sistema Único de Assistência Social é o direito ao acolhimento. Todo usuário de serviço social no país, seu primeiro direito é, da forma que ele chegou, ele tem que ser acolhido. Se é dependente químico, está todo estragado, se está sujo de sangue porque matou alguém, a primeira coisa que vai fazer com ele é acolher. Antes de qualquer outra. Precisa ser preso, precisa ser contido, precisa ser... Não interessa, a primeira é o acolhimento. Então, no Lar Batista também, a gente trabalha da seguinte maneira, a nossa missão é acolher. Quem? Todo mundo. Em qual unidade? Todas. Mas na creche também, sim. Cada vez mais cedo as crianças estão chegando nas creches, porque a mãe precisa voltar para o mercado de trabalho. O que é que eu estou dizendo mais cedo? Eu estou dizendo com menos de 45 dias. Ou seja, essa criança ainda está em período de amamentação exclusiva.
ela ainda não sabe interagir direito, ela não reconhece o rosto, mas ela já está sendo entregue para ser cuidada. E você precisa cuidar dela? Precisa, mas a mãe, quando entrega ela e está indo embora, ela desce a escada chorando. Então, essa mãe também precisa de acolhimento. Ela também precisa de um abraço, ela também precisa chegar naquele espaço e se sentir acolhida, segura, né? Isso me faz perguntar também para o nosso papel de igreja, se a gente sabe acolher as pessoas quando elas chegam. Se a gente de fato sabe receber bem, ouvir, sentar para conversar, né? Ser de acolhedores. Como é que é o texto bíblico de Paulo? Não é acolhedor a palavra que ele usa, é hospitaleiro. A palavra traduzida lá é hospitaleiro, mas é sinônimo. Então, quando essa criança chega, a primeira coisa que a gente faz é acolher. E o mais difícil é fazê-las perceber, não os pequenininhos, os bebês, está fácil. Melhor dos mundos, cuidar de bebê, né? Crescer um pouquinho também, porque você consegue interagir, distrair, mas subir um pouquinho da idade, começa a ter um pouquinho da razão. Como que aquela criança entende que ela está ali para ser cuidada? O fato é que ela não entende, você vai precisar demonstrar. Isso precisa ser visto, né? Então, quando eu digo ser visto, porque é engraçado, sabe quando você brinca com a criança, com o bebê, você faz assim, cadê o bebê, cadê? Assou, né? Você sabe que para essa criança, para esse bebê, quando a mãe faz assim, a mãe sumiu. Ela desapareceu, ela não está ali. E aí, a hora que você faz assim, assou, ela fala, pô, mas minha mãe é fantástica, né? Ela sabe aparecer do nada. Que alegria. A hora que some, dá uma angústia. A hora que volta, ela sorri. Por quê? Porque para ela, de fato, sumiu. Então, essas crianças, elas precisam ver o acolhimento acontecer e entender que ela está ali para ser cuidada. Isso é uma tarefa gigante. Um menino de 9 anos, há algum tempo atrás, em uma das nossas unidades, chutou uma das orientadoras ali, e aí ele ficou sem o futebol. E aí, a hora que eu fui falar com ele, eu falei, e aí, cara, o que está acontecendo? Eu estou preso neste inferno. Eu falei, preso? Como assim? Eu estou preso aqui. E eu falei, cara, eu não conheço ninguém preso que vai para a escola. Eu nunca vi ninguém preso sendo levado na escolinha de futebol. Preso ganhando chuteira para jogar. Você já viu isso, cara? Preso sendo... Vamos lá jogar bola. Preso fica preso. Você não está preso aqui. A gente está aqui para cuidar de você, cara. Segundo passo, que independente do que ela sente, eu digo que é resgatar aquilo que ela é. É uma criança. É importante lembrar que a Bíblia diz que o pecado é algo que desconfigura a gente. Que o ser humano deixa de ser humano. E não é nem humano. Ele deixa de ser humano. Quando você olha alguém mexendo no lixo para procurar comida, quem trabalhou com pessoas em situação de rua sabe que ali não é necessariamente uma situação de fome. Porque eu tenho um amigo que diz que quem vive em situação de rua não passa fome. No máximo, sente fome, como eu e você sentimos no dia em que, putz, hoje não deu tempo nem de almoçar. Mas isso é para aqueles que estão cognitivamente orientados. Esse pode ir numa igreja, esse pode pegar R$1 e ir no Bom Prato, esse pode ir num trabalho como o da Cristolândia, da Missão Sena. Esse daí, a hora que ele parar na porta de um bar e falar, compra uma coxinha para mim aí. Alguém vai passar e vai dar uma coxinha. Só que eu falo assim, nunca dê dinheiro.
abaixa o vidro, pergunta, qual é seu nome? Como é que você está? E essa situação aí, vamos sair dela? Mas não dá dinheiro. Putz, cara, dinheiro eu tô liso, cara. Um dia minha filha era pequenininha, falou, pai, você disse que não tinha dinheiro, mas essas moedas aqui. Você não lembra disso não, né, Anne? Ela é ótima em me confrontar se eu estou sendo coerente ou não, ela é a primeira. Aí eu falei, não, eu disse que eu não tinha dinheiro para dar para ele. Dinheiro aqui eu não tinha para dar para ele. Isso eu não tinha. Né? Agora, se você quiser que a gente não vá comer McDonald's e dê o dinheiro para ele, tudo bem. Não, mas aí, peraí também, né? Então você está entendendo. Mas quando a gente fala de resgatar a criança para aquilo que ela a Vitória é uma menina também na faixa de 12 anos, 11 anos, e ela apanhava da mãe para poder cuidar dos irmãos, sobretudo de um deles que é especial, que tem lá alguma síndrome, algum transtorno não laudado até agora, mas está conosco em uma das unidades do Lar Batista. Então é visível que o menino tem um déficit, né, que é não laudado. Não vou dizer que é um transtorno qualquer, porque eu não sei qual seria ainda. Mas essa menina chega no serviço de acolhimento e toda hora ela fala, meu irmão, ele tem que tomar o remédio, é o Aldol, ele tem que tomar isso aqui, tantas miligramas, e ele não come isso aqui, ele tem que comer aquilo. Aí as tias pegam e falam assim, vem cá, para, a gente vai cuidar do seu irmão. Calma, a gente já sabe qual é a medicação, a gente está levando ele no médico, a gente vai dar a medicação. Aqui você é criança. O que você precisa fazer? Você precisa estudar, você precisa brincar. Deixa que das necessidades do seu irmão a gente cuida. E aí, na reunião de rede, a diretora da escola falou que, ela disse assim, tia, eu me sinto livre. Eu não era livre. Uma outra menina chega e fala, eu queria ir no cabeleireiro, e aí eu estou perto, né? Queria fazer o cabelo. Eu nunca fui num salão. Aí a gestora fala, poxa, vamos no salão então, eu vou te levar, mas não é hoje, eu não posso levar hoje. Vamos levar depois. E o que eu preciso fazer para ir no salão, tia? O que tem que fazer aqui? Ela, não tem que fazer, como assim? A tia, é que nada na vida é de graça, né? Por que isso? Aí ela me viu, olhou para mim, baixou a cabeça e falou, tia, é uma menina que já passou por exploração sexual, aos 12 anos de idade. Então, resgatar aquilo que ela dizer, escuta, você não é uma adulta pequena, você é uma criança, você tem que brincar, você tem que estudar. A gente tem que colocar e restaurar padrão de fábrica, né? Puf. Né? Para você tentar pagar um pouquinho do que você estava vivendo. Né? Tinha uma menina que em 2023, não antes, ela saía para o fluxo, ela fugia, né? Ela pulava o muro e ia embora. A vestimenta dela, pensa numa morena linda, aquele cabelão assim, todo grande, aquele black, linda, com 14, 13 anos, já com corpo de mulher, com rosto lindo. A roupa dela era uma faixa aqui e uma faixa aqui assim. Só cobria aqui o meio campo e os furos. Era a vestimenta dela. Aí ia para o fluxo, voltava com celular, R$30. De vez em quando aparecia um velho com um carro na porta do abrigo, o pessoal botava para correr, pegava a câmera, ficava assim, deixa eu ver como é que é, deixa eu tirar uma foto aqui. Está esperando quem? Porque estava ali para tentar continuar a exploração. Um dia ela chega lá da balada, lá do fluxo
de madrugada, alcoolizada, chutando o portão. A funcionária liga para a coordenadora, 2h30 da manhã, fala, ela está aqui, está bêbada, está chutando o portão, deixa eu entrar? Aí ela fala, deixa, mas não é de graça não, peraí. Botou um roupão, 2h30 da manhã, pegou o carro e foi lá para o abrigo. E ficou, você não é assim, Deus não fez você assim, você é amada, você é linda. E ficou ali na orelha dela, não vai dormir não, toma um café. E ficou ali, ó. Você não pode fazer isso, você não pode estragar a sua vida desse jeito. Aonde que você vai parar desse jeito? Deus te ama, você é linda. E aí, em dezembro de 2023, ela estava sendo batizada na Igreja Batista de Brás Cubas. Essa menina passou, ela entrou num processo de jovem aprendiz de uma das empresas lá de Mogi. Hoje ela deve estar terminando a faculdade já. Ela passou contra 70 candidatos. Para ser, acho que na Valtra, é uma empresa de tratores grande. E aí eu a vi há um tempo atrás e ela conversava com a Cláudia lá em Mogi e falava, tia, dei trabalho, né? Tia, obrigado por não desistir de mim, tia. Obrigado por me ajudar a voltar a ser aquilo que Deus enxerga que eu sou. Mais um passo depois desse processo é ajudar a sonhar, porque quando é um bebê e, de fato, o processo de destituição já... Reinaldo, quanto tempo eu tenho? Já está dando aí, né? Me dá... Que eu sou prolixo, tá, gente? Vocês vão descobrir. Até começar a sentir o cheiro da carne. Então, tá bom. Eu tenho nariz grande, eu sinto cheiro rápido. Eu acho que as crianças, os pequenos no processo de destituição ou retorno às suas famílias, reinserção familiar. O processo legal funciona assim, né? Tem um casal que está aqui da igreja aguardando sair o serviço de acolhimento, saiu a questão da adoção, pedido de adoção. Há poucos meses atrás, um casal da Igreja Batista da Fé, eu encontrei lá na unidade do Marizal, saiu um bebê e estava lá com eles, né? Eu achei aquilo muito bacana e é bom ver quando alguém da mesma fé está fazendo esse processo. Mas acontece o seguinte, né? A lei fala assim, a criança tem que ficar com a família. A destituição, colocá-la no abrigo, ele é caráter emergencial e provisório. Quer dizer, é em situações extremas e por tempo limitado. Ou o serviço social do município e o abrigo vai trabalhar com aquela família para que a criança possa voltar para a mãe. Quando é impossível voltar para a mãe, vai se procurar a família extensiva, porque pela lei se dá preferência que permaneça com alguém, laço consanguíneo, né? Tio, tia, avô, avó, irmão mais velho, essas coisas. E só então, depois de esgotado todas essas pesquisas e tentativas, é que a criança vai para um processo de adoção. Por isso que a fila de adoção é grande. Não é que não tem criança em situação de risco e maus tratos. É que até terminar esse processo de, primeiro, vamos tentar reestruturar a família. Segundo, vamos procurar uma família extensiva. Ah, mas ela tem parente lá no Cariri. Vai entrar em contato e vai perguntar, se aceita ficar com o filho da sua irmã? Se aceitar, a gente vai levar lá. Então, até que todo esse processo aconteça, essa criança não vai ser liberada para um casal, para uma família na fila do Cadastro Nacional de Adoção. Acontece que é o seguinte, passou dos 9, 10 anos, a gente já chama de adoção tardia. A perspectiva de adoção para essa criança cai, ainda que ela esteja ali alimentando. Tem um vídeo circulando agora na internet falando sobre adoção, que é uma menina do Nordeste, dizendo, eu sonho em ter uma família, eu queria ter um quarto.
né? Eu queria ter uma casa, eu queria ter um convívio familiar, né? Então, ajudar a sonhar é importante, mas tem que ter muito cuidado, né? Porque chegou com 10 anos, 11 anos, pode não ser adotada, vai ficar com a gente lá até 18. E com 18 sai, aí a gente tem que ajudar a sonhar o que você vai fazer com a sua vida daqui para frente. Porque você com 18 anos já sabia se virar sozinho, morar sozinho, cuidar das suas coisas? Eu só pensava... Só. Com 18 anos, eu não era nem gente. Eu vou me converter com 18 anos, como diz minha mãe. Foi o que salvou, porque ela já tinha desistido. Minha mãe diz, a hora que eu entreguei para Deus, foi que Ele melhorou. Então, ajudar essa criança no seu processo de sonhar com o seu futuro, que você tem que estudar, que você tem que fazer uma faculdade, sonhar que você pode ainda, quem sabe, ter uma família, mas calma aí, né? Mas é interessante quando eles nos ensinam a sonhar, também. Quando eles colocam dentro da gente uma chama que a gente não sabia que tinha. Por isso é que o papel da igreja dentro do abrigo, porque o abrigo não é igreja, tá? Ela é que nem a casa da gente. A gente pode orar na hora de comer, a gente pode cantar uma musiquinha ali, mas, tem alguém lá que vai querer botar o funk de vez em quando, que vai sair na mão lá dentro, que vai brigar, vai tentar fugir. Não é diferente, lá não é igreja. Por isso é que o convívio de igreja, ter uma igreja perto que fala, vai ter escola dominical, é bom. Vamos lá? Vai ter um encontro com as crianças, vamos levar as crianças lá? Chegou um menino que veio da Fundação Casa para um dos abrigos. E eu, chegando de viagem, passo lá para poder assinar um documento na prefeitura, depois vou no abrigo e tem uma empresa fazendo uma ação parecida com essa que a gente quer fazer aqui. De lá, um pintor de palhaço, é uma empresa, só funcionários. E eles levaram um presentinho de Natal para cada um. Aí a gente chega Natal, faz aquela campanha, né? Tantos meninos, tantas meninas, roupa tamanho tal, 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 calçado tamanho tal, tal, tal. Né? E aí aquele menino sentou, a gente parou para tomar um café, ele sentou, colocou a caixa de sapato aqui. Aí a gente tomando café, ele fala, puxa, até ontem, eu estava pensando nisso, eu pedi chinelo, ganhei 2 pares de chinelo, e eu estava pensando ontem à noite, eu devia ter pedido um tênis, porque eu não tenho tênis. Porque quando chega no abrigo, gente, chega sem nada, tá? Chega bebê, prematuro, com leite especial que precisa tomar, é 1 dedo ou 2 numa chuquinha, de leite em pó, e com a roupa do corpo. É a gente que corre para colocar. Se tem seminova, bora, se não tem, vamos comprar. Eu não tenho leite, tem dinheiro? Não tem. Quem tem? Aí a gente vai percorrer as outras unidades do Lar Batista. Quem tem esse leite? Se tem, vamos transferir. Se não tem, bora comprar. Eu não tenho mais dinheiro público para comprar, então compra com doação, acabou. Sem não vai ficar. Aí esse menino sentou e falou assim, ainda ontem eu estava pensando, eu tinha 2 pares de chinelo e eu não pedi tênis. E hoje, pensei ontem à noite, e hoje eu ganhei um par de tênis. Parece coisa de Deus, né, tio? Aí eu, lá. Parece não, é. Você não entendeu ainda que é? Esse menino, quando chegou, ele falou, eu quero sair, porque eu sou daqui em banda, eu quero fazer um negócio lá fora, hoje é sexta-feira. Aí a funcionária falou, calma, não é assim, ninguém me avisou que você ia sair, que você tem autorização para sair, então não posso liberar não, amanhã você conversa com a tia. Aí foi conversando lá e tal, aí teve um evento na igreja, teve um outro. Aí ele chegou no sábado à noite e falou, me acorda amanhã para eu não perder a escola dominical? E foi. Domingo de Páscoa, esse ano, né?
Domingo de Páscoa eu estava sendo batizado na primeira igreja batista em Embu das Artes. Ele e uma outra menina. Uma menina que também é do abrigo adolescente, menina que passou por abuso. A mãe alcoólatra, foi embora de casa porque apanhava do marido, também alcoólatra. Essa menina começa a crescer, o pai começa a abusar. Ele é denunciado, preso, ela vai para o abrigo. Fica com a gente no serviço de acolhimento. Quando ela está saindo para adoção, aparece a mãe de volta. Não, eu quero cuidar. Bom, é a lei, né? Tem que deixar. Né? Se retoma a aproximação e tal, ela vai para a mãe. Passa ali alguns meses, 1 ano, 2 com a mãe. O padrasto começa a abusar dela. Aí vai com a mãe no fórum e fala, pô, mas por que você deixa? Mas vocês estão brigando por quê? Ela nem é mais virgem, vocês vão ficar brigando. Como se aquilo justificasse. Então essa menina, já com seus 15 anos, ela fala assim, eu vou ser sozinha, não me interessa, eu não tenho mais parente, não tem mesmo, e eu não quero mais saber de ninguém, e eu vou ficar sozinha. E ela começa a ir para a igreja, mas um dia ela senta lá para conversar e fala, tia, eu quero na verdade me matar. Eu só não me mato porque eu sei que Deus vai ficar triste. Nossa gerente conversa com ela, né, ora com ela, e aí a hora que sai do quarto, eu não sei o que fazer, ela já te conhece, ela já sabe o que não é para ela fazer. É o senhor agora que tem que falar com ela, porque o que eu posso fazer? A hora que ela sentou, opa, mensagem, acampamento da igreja, acampamento de adolescentes. Pastor, preciso de uma vaga. Ah, eu não tenho mais vaga social, eu pago. Aí ela vai. E nesse momento lá, quando acaba o acampamento e eles começam a dar os testemunhos, sabe? E aí ela começa a ver ali meninas que passam pelas mesmas situações que ela passa. Depressão, bullying, bulimia, ideação suicida, automutilação. E aí ela percebe que não é porque ela é uma menina de abrigo, porque ela foi abusada, que aquela situação está acontecendo com ela. Ela é uma menina normal, como qualquer outro adolescente. Então, ela vem mais leve, né? Eu diria que ela vem reconvertida. Entendendo que ela é só uma adolescente e que tudo aquilo que ela passa é natural da idade. Não é porque ela passou pelo abuso e por tudo que passou. Então, ajudar essas crianças a pensar, esses adolescentes a pensar num futuro, ajudá-los a sonhar, né? E às vezes eles nos ensinam, né? Meu pastor fala, o presidente do lar, não, o pastor Marcelo, ele fala que eu não prego, que eu fico contando historinha. Eu prego também, mas hoje como o tema é lar, então 5 crianças, 2, eram 7 irmãos, vieram a óbito, 2. Primeiro 1, morte suspeita. Quando o segundo é hospitalizado, a família é presa, os pais usuários, de fato, bateram no segundo filho até ele vir a óbito. 5 são acolhidos. Pensa em 5 crianças educadas. Quando eu digo educada, educada mesmo. A menina parava na porta, enquanto não dava autorização, ela não entra. Para do lado da gente para conversar, enquanto não olha para ela e dá a palavra para ela, ela não fala. Nem eu sou educado assim. 5 irmãos. Processo lá na prefeitura é o seguinte, 5, a equipe técnica do fórum diz assim, 5, eu trabalho aqui há 20 anos, nunca vi 5 serem adotados. Não vai. Adoção de 5 não vai. É melhor separar, fazer o kit adoção. Pega o menorzinho, pega maior, faz um kit,
vê se vende. Pega o pretinho, põe com o branquinho, vê se vende. Assim, se alguém aceita. Põe o mais mal educado com o mais bem educadinho para ver se compensa, se equilibra e se algum casal topa levar embora assim. Só que eles são muito apegados. O mais novo não pede para a tia, pede para a irmã. Eles sempre viam, não a mãe como mãe, a mãe deles é a irmã, que tinha 10 anos de idade. E essa menina verbalizava o seguinte: eu prefiro morrer do que me separar dos meus irmãos. Tia, por favor, não deixa me separar dos meus irmãos. E aí a nossa funcionária diz assim: você já falou lá no fórum? Já, tia, mas eles não ouvem. Mas você já avisou para o juiz? Já, tia. Mas ela fica falando que tem que separar, porque senão a gente não vai sair daqui. Tia, não deixa isso acontecer. E aí a funcionária vai lá e fala no fórum, ela fala: você está louca? É impossível adotar 5. Aí ela fala: mas eu acredito em coisas impossíveis. Que Deus faz coisas impossíveis. Mas não interessa, vai para a adoção. Aí na visita do juiz, o juiz vai fazer uma vistoria lá no abrigo, rever cada caso, faz apontamento. E aí chega para a nossa gestora e fala: isso aqui precisa arrumar, isso aqui está ruim, isso está quebrado, não para funcionário, você fica trocando equipe técnica. E ela: sim, excelência. Excelência, eu vou fazer tudo o que o senhor me pediu. Eu anotei tudo aqui. Mas eu posso fazer um pedido? Só um pedido? Pois não. Por que o senhor não põe a sua equipe para trabalhar? O juiz falou: como assim? Doutor fulano de tal fala do processo de busca ativa como parte integrante do processo de adoção. Doutor fulano de tal, conheço, foi meu professor. Pois é, ele ao escrever tal manual, ele fala sobre a busca ativa. Agora, buscar um casal para adotar 5 dá trabalho. Agora, a sua equipe não quer trabalhar? É a lei, a menina está verbalizando o que ela não quer. Eles têm um laço afetivo. E ainda assim, sua equipe preguiçosa quer manter todo mundo junto. Não, você tem razão. Faz um ofício. Antes de chegar no juízo, o promotor falou: opa, cumpre-se. Aí a equipe do fórum ficou louca, de raiva, louca. Mas apareceu um casal de Nova Granada lá, simprão. Pensa num casal simprão. Cara de gente de roça, casa de interior, com quintal dos 4 lados. Primeira visita, vai só olhar, não pode falar nada. Aí vai embora, vai a menina lá. Tia, é aquela mulher que vai ser a nossa mãe? Não, eles só vieram conhecer o abrigo, eles não... Você está brincando. Ela é que vai ser a nossa mãe. Papai do céu já falou. Falou como? Falou aqui dentro. Então, a gente vê que eles têm esperança de ter uma vida. E a gente precisa ajudar a reconstruir esses sonhos. E muitas vezes eles constroem esses sonhos em nós. Por fim, quando eles já estão, às vezes, em idade avançada, e que não vão mais uma perspectiva para adoção, idade avançada para adoção, né? Seus 16, 17, a gente precisa construir um caminho, a gente precisa levar para a esperança, a gente precisa apresentar Jesus, para que... Eu entrevistei, quando eu vou para o Lar Batista, eu vou fazer a história do lar. Eu não vou para trabalhar lá, eu fui um freelance contratado para escrever um livro. Só que nesse processo de escrita, eu entrevistei muitos ex-acolhidos. E uma coisa comum que eu vi é o seguinte: olha, eu fui usar droga depois que eu saí de lá. Eu fui fazer coisa errada mesmo depois que eu saí.
E aí ele nem me falou o que era coisa errada, mas ele falou de droga e coisa errada. Então, já estou entendendo que depois das drogas tem alguma outra coisa a mais que ele nem quis contar. Então, a gente levar para Jesus, ter para eles uma perspectiva de vida com Jesus, de que eles não estão sós. Ensinar que eles não estão sós. Desenvolver dentro deles algo que é uma perspectiva de futuro e de esperança. Não a esperança de Jó, a esperança que Jesus ensina em Mateus 6. Se Jó diz que uma planta com galho cortado tem esperança de nascer um broto, mas você não tem, que você vai morrer e vai acabar, Jesus diz assim, em Mateus 6, 25 em diante, vocês são mais importantes do que as flores. Se Deus reveste as plantas de beleza que nem Salomão, no auge do seu reinado, se vestiu de maneira tão bela, que dirá de vocês que são filhos de Deus e que Ele vai desamparar, Ele vai deixar? Vocês são muito mais importantes do que as flores. Parece que Jesus vem para corrigir o que Jó fala. Jesus vem falar assim, as plantas não são mais importantes do que vocês. Vocês são mais. E é necessário que haja esperança, que haja perspectiva de vida e de futuro para eles, do mesmo jeito que para nós. Se estamos vivos, estamos aqui, estamos bem, é porque não acabou. É porque existe um raio, uma centelha, uma faísca ali, né, que precisa acender e voltar a pegar fogo. Porque Deus continua fazendo a sua história, Ele continua escrevendo os atos da humanidade lá fora, do lado de fora da igreja. A grande questão é, você vai participar disso? Você vai participar daquilo que Deus faz no mundo? Você vai ser um canal de bênção para a vida de alguém? Eu quero só terminar com um exemplo. Vou falar do Emanuel. Emanuel é um menino com 13 anos, 12 anos. Ele chega num serviço de acolhimento lá no interior de São Paulo. Lá para as bandas do irmão José lá. Aquela quebrada lá. Emanuel é autista não verbal, nível 3 de suporte. Emanuel não olha ninguém nos olhos, Emanuel não fala. Emanuel fica dentro de um quarto que é um espaço aproximadamente desse aqui. Sozinho não, com um cuidador, ele não divide o quarto com outro acolhido. Por 2 meses dentro de um quarto, ele não sai de dentro do quarto. Ele come lá, ele faz as suas necessidades na fralda. Em 2 meses, a evolução dele, como é um sobrado, foi descer 3 degraus de bunda. Sim. Em 2 meses, a evolução dele foi essa. Tomando banho de paninho, porque nem sempre conseguiam levar ele para um chuveiro. E quando levava, era difícil lá dentro. E pensa num menino grande, não dá para pegar no colo não, tá? É um rapagão assim, ele está na minha altura aqui. Mas o pessoal começa a trabalhar com o Emanuel, Então teve um dia que teve uma visita de um juiz, o juiz estava ameaçando brigar com todo mundo lá e de repente uma gritaria, gente batendo palma, Emanuel que desceu para o quintal. Pois naquele mesmo domingo de Páscoa desse ano, Emanuel estava dentro da piscina brincando, né, na parte rasa ali, de joelho, jogando água para cima. Eu falo que isso é milagre de Páscoa. É milagre de Páscoa. Esse vídeo eu recebi ontem.
Dá para dar play? Não, como é que faz aí? Deixa eu ver se sai. Ih, não deu, virou imagem, né? É, né? Ih, desculpa aí, gente. Tentei, não foi. Ele virou imagem, a hora que converteu para PDF, ele virou imagem. Esse vídeo aqui é o Emanuel, alguém falando do abecedário aqui, né, do alfabeto. O abecedário é da minha época. Isso é coisa de caminho suave, né, abecedário. Falando o alfabeto para ele. A, B, C, D, e ele escrevendo com um graveto na areia. Lembra Jesus escrevendo na areia? Quando a mulher ia sendo apedrejada ali, ia quase sendo apedrejada, e o pessoal, é uma adúltera. E Jesus escrevendo estava, escrevendo ficou. Eu vejo isso aqui. Ela fala, vai lá, A, B, C, D, E, F, ele está escrevendo. Isso aí é ele que está escrevendo, tá? Ele não fala, ele não te olha nos olhos. Mas em 7 meses, esse menino tem... Deu meu tempo, né? Tá bom. Esse menino tem virado aquele lugar de ponta cabeça, e minha emoção também quando eu vejo isso acontecendo. Se a planta que hoje é jogada no fogo para fazer o churrasco ali, né? Foi um pedaço de madeira. Ela é linda e bela, e mais bela do que Salomão em todo o seu resplendor. Não é você muito mais valioso, essas crianças muito mais valiosas do que essas flores? É o que Jesus ensina, corrigindo Jó. E aqui a gente termina. Eu quero orar com você, e eu quero que você entenda no seu coração que Deus tem um projeto para a vida de cada um, e que Ele quer que você cumpra o seu papel no mundo. Você tem uma missão nesse mundo, e esse mundo está ladeira abaixo. Como é que é, Bianca? Daqui para frente, como é que é? Daqui para frente é só para trás, né? O mundo está assim, mas existe uma centelha, né? Existe um fio de esperança. Se existe para quem passa por tanto sofrimento, ainda em tenridade, se existe por quem é abandonado e desprezado, e a gente fala assim, espera um pouquinho, Deus te ama. Não vai haver esperança para mim, para você. Não vai haver uma perspectiva de renovo, de sair daqui dizendo, Deus me ama e quer mudar a minha vida. Deus me ama e cuida de mim nas piores aflições. Se Ele resgata a vida de crianças como essas, não vai fazer isso com você? Se do mais difícil lodo, se do buraco mais escuro, se da fossa mais suja, Deus levanta, limpa, dá banho, veste de novo o filho que abandonou o pai, não vai fazer isso comigo e com você? Então ore, feche seus olhos, fala, Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama. A despeito de qualquer coisa, o Senhor me ama, o Senhor cuida de mim. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu erro, eu sei que muitas vezes na minha vida eu não sou nem mesmo útil a alguém, mas o meu valor está no Senhor, está em ser filho do Senhor, filha do Senhor, em saber que o Senhor me ama tanto, que o Senhor matou o próprio Filho na cruz, para pagar pelos meus erros, entregou o seu próprio Filho por mim. Então, se o Senhor me ama, o Senhor me ama muito.
Se eu tenho algum valor, eu tenho muito valor, porque não foi qualquer um que pagou pelos meus erros, foi Jesus. Então, Senhor, toma cada filho e cada filha nessa manhã, no dia de hoje, nos seus braços. Cuida de cada um. Derrama da sua graça. Que nesse lugar, com essas pessoas que aqui estão e muitas outras, haja sempre comunhão, união dada não pela uniformidade de ideias, mas dada porque é o teu Espírito que faz isso. Então, dada pelo Espírito do Senhor. Continua abençoando cada um aqui no decorrer dessa semana. Que sejam bênção e luz e chama e sal onde quer que estejam. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.